Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde nos reunimos, rezamos e nos aprofundamos na fé da nossa igreja. O que é ser católico de verdade? Conhecer a fundo a nossa fé. Peço a vocês que nunca se esqueçam, tenham sempre com vocês o material que sempre usamos em todos os nossos encontros. O Catecismo da Igreja Católica, onde está condensada toda a doutrina da Igreja, e a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Sempre em mão para o nosso programa, a espada e o escudo da nossa fé. Amém? Então vamos lá? Vamos iniciar então, santificar este nosso programa com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, salvai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiz essa jaculatória do preciosíssimo sangue porque o mês de julho é o mês dedicado à devoção ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Antigamente era costume ser celebrado no primeiro domingo de julho, que no caso é agora, dia 4, onde celebraremos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Mas, depois que houve a reforma da liturgia, esta memória ficou reservada para o dia 1º de julho, que no caso foi ontem. Amém? Então, o mês é um mês dedicado a esta devoção. Que você possa, neste mês de julho, dedicar-se a meditar e aprofundar a sua fé no precioso sangue de Jesus, que é a prova e o penhor da nossa salvação. Meus irmãos, também peço a você que está em casa nos assistindo, que não deixe de se inscrever no nosso canal Web TV Santo Antônio e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações, e não deixe também de curtir e comentar aqui no nosso programa aqui, para nos ajudar também no engajamento. Amém? Então vamos lá. Hoje vamos iniciar o estudo sobre as notas características da igreja. Quais são as 4 notas características da igreja? A igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Hoje nós vamos dedicar a falar das 2 primeiras notas. Por que a igreja é una e por que a igreja ela é católica? Então, convido vocês a abrirem aí o número 811 do nosso catecismo. Para quem tem um catecismo grandão, que é esse daqui, que nem eu tenho, é a página 232. Número 811. Parágrafo 3. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos Una, Santa, Católica e Apostólica. Esses 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A Igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Essas 4 notas características revelam a identidade, a missão e a essência da igreja. Se eu perguntar a você o que é a igreja, é só você dizer. A igreja é una, santa, católica e apostólica. E esses atributos são méritos da própria igreja, de nós? Não. Não somos dignos de nada. A igreja só é una, santa, católica e apostólica porque Cristo, pela ação do Espírito Santo, a formou e a constituiu
assim. A igreja é una, 813, o mistério sagrado da unidade da igreja. A igreja é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai e Filho no Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, o príncipe da paz, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, e restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A igreja é una por sua alma, o Espírito Santo que habita nos crentes, que planifica e rege toda a igreja. Realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que ele é o princípio de unidade da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser una. Que estupendo, e aqui agora é uma afirmação de São Clemente de Alexandria, final do século II e início do século III. Que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la igreja. Ou seja, essa Virgem que se tornou mãe, que ele fala aqui não é Nossa Senhora não, é a igreja, que é mãe porque gera cada um de nós como filhos de Deus na fé pelo santo batismo. E ela é virgem porque é Cristo que a torna santa e a purifica. Contudo, desde a origem, esta igreja una se apresenta com uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de encargos, de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Agora pulando para o 815. Quais são estes vínculos da unidade? Ou seja, o que dentro da igreja que promove a unidade da igreja? Sobretudo isso, a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja peregrinante, a igreja peregrina, que somos todos nós que estamos neste mundo, é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Quais são esses vínculos que promovem a unidade da igreja? A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Ou seja, o mesmo credo, a mesma fé que nós professamos aqui no Brasil, é a mesma fé professada por qualquer católico em qualquer parte do mundo. Né? Professam o mesmo credo. E a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Ou seja, a mesma liturgia que nós celebramos hoje aqui é a mesma liturgia celebrada no mundo inteiro. Por exemplo, domingo celebraremos São Pedro e São Paulo apóstolos, solenidade de preceito, dia santo de guarda. Nos países e regiões onde São Pedro e São Paulo é feriado, dia 29 de junho é feriado, celebra-se no dia 29 de junho, que já passou. Agora, na maioria dos países onde não é feriado pelo mundo afora, celebra-se no domingo seguinte, que no caso é agora dia 4 de julho. Né? Então, a mesma liturgia que é celebrada hoje aqui no Brasil é a mesma liturgia, as mesmas leituras da Palavra de Deus, lidas e celebradas e vividas em qualquer parte do mundo. Então, ou seja, a caridade é o principal vínculo de perfeição e da unidade de toda a igreja. Ou seja, todos vivendo o mesmo amor mútuo, o amor ao próximo. A profissão de fé, que é professada por todos, a mesma, única fé, a mesma liturgia celebrada no mundo inteiro, e também a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Ou seja, o que faz com que a igreja viva e celebre a mesma fé no credo, na profissão de fé e na liturgia? É a sucessão dos apóstolos, né? Os bispos e o papa, que são os sucessores dos apóstolos, e são os guardiões, ou seja, os guardiões, eles que são
Eles que formam o magistério vivo da igreja são os guardiães do depósito da fé. Então, meus irmãos, em outras palavras, se a igreja é una porque Cristo fundou a igreja e porque o Espírito Santo é a alma da igreja, em outras palavras, para ficar mais fácil ainda para nós, por que a igreja é una? A igreja é una porque Deus é único, porque Deus é um só. E se Deus é um só, a sua igreja é uma só. Cristo fundou uma só igreja, porque Deus é um só, unido em três pessoas divinas distintas. Portanto, ele não quer ver a divisão da sua igreja. Ele quer uma igreja só também. E por isso nós vamos ver agora que as divisões dos cristãos, né, quando houve a primeira divisão, né, os ortodoxos e depois os protestantes, a gente vai ver agora que as divisões são a maior chaga na vida da igreja. As feridas da unidade. Número 817. Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões, divisões, que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem os pecados dos homens. O que está dizendo aqui para nós? Que as divisões são a maior chaga no coração de Cristo. Porque se Deus é um só, Ele quer ver a sua igreja una, vivendo em plena comunhão. Agora, vejam, as divisões da igreja não começaram no século XI com os ortodoxos, ou no século XVI com os protestantes, não. Já desde a época dos apóstolos, né? Como diz aqui, São Paulo apóstolo, ele já nos orientava para as divisões já na época dele. Na época de São Paulo, quando ele fundou as primeiras comunidades cristãs pelo Oriente e pelo Ocidente, né? Ele tinha que escrever as suas cartas para defender a fé cristã contra os chamados cristãos judaizantes. Quem eram os cristãos judaizantes? Aqueles que não queriam aceitar que o cristianismo era uma nova religião, mas queriam transformar o cristianismo numa seita judaica. Queriam fazer o cristianismo retornar aos costumes judaicos que Jesus já havia condenado. Então já São Paulo e os apóstolos já sofriam com divisões internas. Percebem, meus irmãos? Então é isso. E isso mostra para nós o quê? Que a divisão, ela é fruto do querer de Deus? Não. A divisão é um pecado dos homens. Dos homens que muitas vezes, pelo orgulho, pela vaidade, não querem aceitar uma coisa ou outra, ou não querem obedecer ou atender aos apelos e pedidos do magistério vivo da igreja, da autoridade constituída da igreja, e tantas outras razões que levam a esse pecado de orgulho, de vaidade, soberba, que causam as divisões. E quais são os tipos de divisão que a gente tem? A heresia, que é o caso dos protestantes, né, que negavam os sacramentos, negavam a salvação pela fé e pelas obras, e por aí vai, ou seja, verdades de fé. A heresia é a separação da igreja, porque eu prego algo contrário a uma verdade de fé. O cisma é a pura e simples divisão da igreja não reconhecendo a autoridade do Papa, a autoridade do magistério, que é o caso, por exemplo, dos ortodoxos, né? Ou mesmo dos tradicionalistas daqui em Campos, que no passado, né, se separaram de Roma pelo cisma, né, pela desobediência à autoridade do Papa. Depois, graças a Deus, reconheceram e voltaram. E também a apostasia, que a apostasia é uma outra divisão que é a pior de todas. A apostasia é o abandono total da fé, né? Como que quase que apelar para o ateísmo, ir para outra religião não cristã, por exemplo, né? Então, meus irmãos, a gente vê por todas essas coisas que os pecados contra a unidade são a maior chaga no coração da igreja e no coração de Cristo, não é? Justamente porque
bate de frente contra aquilo que é essência principal da igreja, que é ser una, que revela justamente a unidade do próprio Deus. Quando a gente fere a unidade da igreja, a gente está indiretamente ferindo a unidade do próprio Deus. Porque Deus é um só, e por ele ser um só, ele quis uma igreja só, uma única igreja. Por isso, então, os apelos do Vaticano II de caminharmos rumo à unidade, a promover a unidade dos cristãos, justamente, não é, para tentarmos desfazer toda esta chaga criada no coração de Cristo pela divisão dos cristãos. Que esse é o maior contra-testemunho de nós cristãos. É a divisão entre nós cristãos. Deus é um só. Então é o que vai tratar para nós os números 820 e 822. Agora vamos falar da Igreja Santa. A Igreja é una porque Deus é um só. E a Igreja é santa por quê? Porque Deus é santo. Mas vamos ler aqui um pouquinho mais sobre isso. Não é? A Igreja, 823, é aos olhos da fé indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a Igreja como sua esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A Igreja, portanto, o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos. A Igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele torna-se também santificante, ou seja, capaz de santificar os outros, porque está unida a Cristo, que é quem a torna santa. 825. Já na terra, a Igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. 826. A caridade é a alma da santidade da Igreja, a qual todos são chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Ou seja, aonde que a Igreja revela a sua santidade? Principalmente pela caridade. Virando a página. Virando a página logo na primeira linha, lá em cima, esta citação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Por isso, Santa Teresinha dizia, no coração da Igreja eu quero ser o amor, porque o amor representa a caridade, o amor representa todas as vocações e representa a própria santidade da Igreja. Percebe, meus irmãos? Ou seja, a manifestação mais perfeita da santidade da Igreja é a caridade. 827. Mas enquanto Cristo, santo, inocente e imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho até o fim dos tempos. A Igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta
e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado. Por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, em Maria, a Igreja é já a toda santa. Em outras palavras, meus irmãos, por que a Igreja é santa? A Igreja é santa não é porque os seus membros são perfeitos, mas a Igreja ela é santa porque Deus é santo. E porque é Deus que constituiu e formou a Igreja. Porque é Deus que, por meio da Igreja, santifica o mundo, derramando as suas graças e bênçãos do céu sobre a nossa terra, por meio dos sacramentos, por meio das bênçãos e orações ditas pela Igreja. Aí a gente sempre ouve aquela, desculpe dizer, mas isso é uma tolice. A gente sempre ouve aquela tolice de tantas e tantas pessoas dizerem assim: eu não vou na igreja, porque na igreja tem pessoas que fazem isso e aquilo outro, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E são pessoas que estão de frente na igreja, os padres, ministros da Eucaristia, não é? Lideranças das pastorais, e essas pessoas tinham que dar exemplo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acaba acontecendo isso e aquilo. Então, a igreja tinha que se esforçar para mostrar um mínimo de santidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, por isso eu fico em casa, né? Rezo em casa, oro em casa e já está bom. Bom, eu digo assim, não venha mesmo não. A essas pessoas eu digo, não venha para a igreja mesmo não, sabe por quê? Porque como o próprio Jesus mesmo disse, quando ele sentava no meio dos pecadores, não é? Ele sentava no meio dos pecadores e os judeus, assim como essas pessoas puritanas que fazem esse tipo de questionamento faziam para Jesus, por que você senta com os pecadores públicos? Jesus dizia, eu não vim ao mundo para os sãos, eu vim ao mundo para os doentes, para aqueles que precisam de conversão. Tudo bem, estamos na igreja, então precisamos mostrar uma mudança. Mas a santidade não é uma coisa já pronta que é entregue assim como um produto que você compra no supermercado, não. O homem é a sua história. Nós somos formados e modelados e santificados por Deus no decorrer da nossa história. Se nós já fôssemos perfeitos, né, então a gente nem precisaria estar aqui nesse mundo. Já era sinal de que já estava na hora de irmos para o céu. Porque já alcançamos a perfeição, a nossa missão já acabou. Da própria santificação. Então, quem Deus quer dentro da igreja? Justamente aqueles que estão chagados, feridos pelas próprias misérias e pelos pecados da vida. Né? Deus não quer esses arrogantes, não. Deus quer na sua igreja os humildes, aqueles que se reconhecem pecadores, aqueles que se reconhecem miseráveis e se reconhecem indignos da graça de Deus, mas que confiam que Deus um dia transformará suas vidas. São esses que Deus quer dentro da igreja. A igreja não é lugar para os perfeitos, não. O lugar para os perfeitos é o reino dos céus no paraíso. Se essa pessoa que fala isso com você, ela já se acha toda perfeita, então ela tinha que morrer para já ir para o céu, né? Porque se ela já é perfeita, então já acabou a missão dela aqui, já está na hora de Deus chamá-la para ir para o céu, não é? A igreja é hospital de almas, é lugar aonde o pastor recebe as ovelhas feridas para tratar das suas feridas. Por isso, sabiamente dizia Santo Ambrósio de Milão, a igreja é uma casta meretriz. Casta porque Deus a chama à santidade e Deus a santifica pela sua graça e a sua bênção que são derramadas sobre ela. E por meio dela, Deus derrama suas graças e bênçãos para a salvação do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é meretriz, porque a igreja é formada por seres humanos. E seres humanos têm falhas, têm erros, têm pecados. Ninguém acerta sempre. Amém, irmãos? Então, por aqui nós ficamos hoje e semana que vem, se Deus quiser, nós terminaremos as notas da igreja falando sobre a igreja que é católica e apostólica. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas da igreja, príncipes dos apóstolos e fundadores da Santa Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom e abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.